Tem uma ilha na Terra onde a festa e o luxo se misturam como em nenhum outro lugar. Um lugar onde milhares de bilionários de países vizinhos entram passando por uma ponte de entrada para fugir das leis e do controle. Um país pequeno e conservador na aparência, conhecido como Las Vegas Árabe, porque tudo o que acontece aqui, fica aqui. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pelo Bahrein, um dos países mais ricos e ao mesmo tempo mais enigmáticos, considerado o mais liberal do Golfo, mesmo que seja em segredo. Uma terra onde até muito recentemente eram as mulheres que mandavam, porque os homens passavam meses inteiros no mar à procura de pérolas. Uma nação conhecida como o Reino das Pérolas, porque guardava as mais cobiçadas da terra, a ponto de, no passado, existirem as famosas garotas pérolas, jovens mulheres que recebiam os mergulhadores com paixão, oferecendo-lhes companhia e música durante as noites festivas. Uma transformação que tornou o país um dos mais ricos do planeta com a chegada do petróleo, e que também mudou suas tradições por festas descontroladas, a ponto de hoje ser conhecido como o lugar onde os árabes milionários vão para pecar. Uma região extraordinária que contém uma árvore de mais de 400 anos que sobrevive sem água. Corridas de camelos onde os jockeys são robôs. Ilhas artificiais de luxo, onde só entra quem pode pagar. E que guardam segredos que ninguém se atreve a revelar. Prepare-se para descobrir o que se esconde por trás do luxo extremo e dos véus de seda deste país lendário. Vamos começar. Num canto remoto do coração do Oriente Médio, entre as águas turquesas do Golfo e as dunas escaldadas pelo sol, ergue-se Bahrein, um arquipélago tão pequeno quanto enigmático. Um lugar onde os palácios de mármore brilham sob um céu imóvel e os arranha-céus se erguem como miragens de cristal. Por trás dessa fachada moderna, por trás do luxo extremo e dos véus perfumados, este reino esconde segredos proibidos que apenas alguns ouviram sussurrar. Segredos separados pela ponte Rei Fahd, que todos os fins de semana é atravessada por milhares de pessoas dos países árabes vizinhos, muitos deles milionários em busca de emoções fortes que você logo conhecerá. Nas ruas e avenidas do Bahrein, o dinheiro circula como uma corrente invisível. Supercarros rugem entre as sombras de mesquitas ancestrais, enquanto mulheres elegantes, escondidas entre abaias que ocultam seus segredos mais íntimos, passam em frente a hotéis onde se reúnem príncipes, empresários e multimilionários de todo o Golfo. Neste país, muitos de seus habitantes treinam falcões que muitas vezes podem ser vistos voando sobre as cúpulas douradas de seus palácios e mesquitas, cruzando com aviões particulares que decolam para destinos desconhecidos. Uma realidade que faz entender que tudo no Bahrein respira poder, tradição e pecado. Bahrein está localizado em uma série de ilhas que se aventuram timidamente no Golfo Pérsico, ocupando uma posição estratégica no coração do Oriente Médio. Apesar de seu tamanho reduzido, este reino abriga mais de 1,5 milhão de habitantes, uma população surpreendentemente alta para uma superfície que mal ultrapassa os 700 quilômetros quadrados, tornando-o um dos territórios mais densamente povoados de todo o mundo árabe. Sua densidade ultrapassa as 2.000 pessoas por quilômetro quadrado, um número parecido com o das grandes cidades europeias mais populosas, o que faz com que o Bahrein pareça mais uma metrópole vibrante do que um país. O país faz fronteira apenas com a Arábia Saudita, a qual está ligado pela famosa ponte Rei Fahd, enquanto o Catar fica bem perto, do outro lado das águas calmas do Golfo. Como você verá ao longo do vídeo, as leis no Bahrein são bem mais flexíveis do que nos países vizinhos. E isso, aliado ao ritmo acelerado da vida e às inúmeras opções de diversão dessas chamadas Vegas árabes, torna o reino o destino perfeito para milhares de pessoas que cruzam suas fronteiras em busca de liberdade e emoções fortes. O nome Bahrein vem do árabe al-Bahrein, que significa os dois mares, uma referência às águas doces subterrâneas que se misturam com o mar salgado. Um símbolo perfeito para um país onde tudo tem duas faces. Uma visível, brilhante e luxuosa, e outra oculta, misteriosa e proibida.
Mas o que você está prestes a descobrir não é apenas o seu presente. Porque a história do Bahrein é um conto antigo, uma história de mares, riqueza transbordante e uma ambição que mudou para sempre o destino deste pequeno reino. Há muitos séculos antes que o aço e o vidro dominassem o horizonte, o Bahrein não passava de um humilde arquipélago nas costas do Golfo. Seu povo vivia do mar. Pescadores, marinheiros e comerciantes que acordavam com a luz rosada do amanhecer e voltavam quando a noite envolvia as águas. Ninguém imaginava que aquela terra, de aparência insignificante, guardava um tesouro mais valioso que o ouro. Porque o Bahrein era, segundo as histórias antigas, o lar de Dilmun, um reino quase mítico, o paraíso de que falavam as tabuinhas mesopotâmicas, a porta entre os deuses e os homens. E sua riqueza não vinha de exércitos nem de impérios, mas do mar. Foi assim que durante gerações as costas do Bahrein se tornaram o coração do comércio mundial de pérolas. As mais bonitas, perfeitas e desejadas vinham dessas águas. Eram tão valiosas que reis persas, sultões otomanos e imperatrizes europeias competiam para possuí-las. Chamavam-nas de lágrimas da lua, pois as pérolas que nasciam nas águas do Bahrein eram tão perfeitas, tão brilhantes e tão puras que os antigos acreditavam que não podiam ter sido criadas por mãos mortais, nem pelo simples acaso da natureza. Diziam que eram gotas de luz caídas do céu, lágrimas derramadas pela lua durante suas noites mais silenciosas, que desciam ao mar e se transformavam em joias vivas dentro das ostras. Era assim que aldeias inteiras viviam ao ritmo do mar. Os homens partiam por meses em barcos de madeira e mergulhavam no fundo do oceano com nada mais do que uma cesta e uma pinça no nariz, muitas vezes por semanas ou meses. Enquanto isso, as mulheres governavam em terra firme. Eram elas que comandavam e administravam as casas, os mercados, o dinheiro e a comunidade. Bahrein se tornou assim um reino silencioso de mulheres fortes, enquanto o mar devorava a vida dos homens e lhes devolvia pérolas. Contam as lendas que à noite, quando os mergulhadores voltavam exaustos, algumas jovens conhecidas, que mais tarde receberiam o nome de as Garotas Pérolas, os recebiam com música, histórias e companhia. Celebrações noturnas em que as mulheres da vila cantavam, tocavam instrumentos e davam as boas-vindas aos homens que voltavam do mar após semanas de perigo e silêncio. Elas realizavam rituais para atrair boa sorte. Acendiam lamparinas a óleo e cantavam canções que falavam de amor, mar e destino. Bahrein era então um conto vivo, um reino de luz e mistério. Mas tudo mudou quase de repente. E pensando em repente, é o melhor momento para você nos dar um like e nos ajudar a trabalhar todas as semanas para ajudá-lo a descobrir o mundo como em nenhum outro lugar. Obrigado. Tudo mudaria com a chegada do petróleo em meados do século XX. Foi assim que aquele arquipélago de pescadores, mulheres que administravam e garotas pérolas, se transformou em uma das nações mais ricas do planeta. Em poucas décadas, os barcos de madeira foram substituídos por rodovias, torres futuristas e palácios resplandecentes. O Reino das Pérolas se tornou um paraíso de luxo, um lugar onde os multimilionários dos países vizinhos cruzam todas as semanas em busca do que não podem ter em suas próprias casas: liberdade, festas e segredos. A tradição se misturou com a modernidade, a ponto de que no Bahrein acontecem realidades que, para qualquer visitante, beiram o excêntrico, mas são completamente autênticas. Uma das mais surpreendentes são as corridas de camelos montados não por pessoas, mas por robôs minúsculos e ultraleves. Esses pequenos cavaleiros mecânicos, com a forma de bonecos metálicos, agitam os braços enquanto os camelos atingem velocidades incríveis sob o sol do deserto. Uma cena que parece tirada de um futuro pós-apocalíptico, mas que aqui é tão comum quanto ir a um estádio de futebol. Os robôs são controlados remotamente a partir de veículos todo-terreno que correm paralelamente à pista, onde os proprietários gritam, animam e ajustam os comandos enquanto as criaturas avançam a toda velocidade. É uma mistura perfeita entre tradição milenar e tecnologia de ponta que só um país como o Bahrein poderia tornar realidade. Essas corridas, além disso,
escondem uma curiosidade que poucos conhecem. Os proprietários costumam vestir os robôs com pequenas camisetas coloridas, replicando os uniformes dos jockeys profissionais. É uma forma simbólica de manter a tradição visual, mesmo quando a tecnologia substituiu os humanos. Alguns robôs até carregam pequenos chicotes digitais que batem suavemente no ar, simulando o movimento dos antigos cavaleiros. Um detalhe tão surreal quanto fascinante. Mas as curiosidades do Bahrein não se limitam aos robôs. Ao percorrer o reino, você descobrirá ilhas artificiais de luxo que parecem flutuar sobre a água, construídas para abrigar mansões, hotéis exclusivos e clubes privados, onde a entrada só é concedida a quem pode pagar, ou a quem sabe a quem ligar. Em lugares como Amwaj Islands ou Duhat Al Bahrein, atrás de portas vigiadas por câmeras e guardas particulares, acontecem reuniões e celebrações que nunca aparecem na mídia. Festas onde a música, o glamour e a privacidade são lei absoluta. E em contraste com todo esse luxo artificial, bem no coração do deserto, ergue-se uma das maiores curiosidades não só do Bahrein, mas do mundo inteiro. A enigmática Árvore da Vida. Um gigante solitário que há mais de 4 séculos sobrevive em um lugar onde, simplesmente, nada deveria sobreviver. Não há rios, não há oásis, não há sombra. E mesmo assim, essa árvore continua viva, orgulhosa, desafiando a lógica e a natureza. Os cientistas a estudam, os locais a veneram, e os viajantes a olham com incredulidade, tentando imaginar de onde ela tira a vida em um terreno que parece castigado pelo sol. Para muitos cientistas, é uma anomalia botânica. Eles estudam-na há décadas, tentando decifrar como ela consegue manter-se verde num ambiente que ultrapassa temperaturas extremas, com solos sedentos e sem uma fonte de água visível. Nenhuma explicação encaixa perfeitamente. Alguns falam de raízes extraordinariamente profundas, outros de correntes subterrâneas que ainda não foram cartografadas. Mas, por enquanto, são todas apenas suposições. Para os habitantes locais, no entanto, a Árvore da Vida não é uma anomalia. É um símbolo, um ponto sagrado do deserto. Um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vida pode se erguer, forte e silenciosa. Muitos o veneram há gerações e contam que seus avós os ensinavam a não se aproximar muito ao anoitecer, porque ao cair a sombra, a árvore parecia mudar de forma. Entre as teorias mais populares, destaca-se a ideia de que a árvore se alimenta de um oásis subterrâneo escondido sob a areia. Outros garantem que há correntes de água doce que atravessam justamente essa zona do deserto. Uma anomalia geológica que permitiria a vida. Mas o que é realmente curioso é que, mesmo em anos de seca extrema, a árvore não mostra sinais de fraqueza. Com o passar do tempo, surgiram lendas em torno dele. Uma das mais antigas afirma que a Árvore da Vida é descendente direta da árvore que aparece na antiga civilização de Dilmun, o paraíso mítico mencionado nas tabuinhas mesopotâmicas. De acordo com essa crença, a árvore atual seria a última guardiã de um conhecimento perdido, uma espécie de porta simbólica entre o mundo terreno e o espiritual. Para fotógrafos e exploradores, a Árvore da Vida é uma parada obrigatória. É um dos lugares mais fotografados do país. E seja qual for sua origem ou seu segredo, o certo é que a Árvore da Vida traz uma camada de magia ao Bahrein. Sua mera existência já é suficiente para torná-lo um dos pontos mais enigmáticos e poderosos do país. E o curioso é que apenas alguns quilômetros mais ao norte, a realidade muda completamente. Lá, nos mercados tradicionais de Manama, ganha vida outra dessas excentricidades que surpreendem qualquer visitante. Entre corredores estreitos e aromas de especiarias, são vendidos falcões treinados que podem custar mais do que um carro de luxo. Essas aves, símbolos ancestrais de status e nobreza, viajam até mesmo em aviões com seus próprios passaportes, um privilégio reservado apenas para as criaturas mais valiosas do mundo árabe. Pela manhã, nos arredores de Rifa, é comum ver esses falcões treinando em silêncio, cruzando o céu com movimentos precisos, enquanto seus tratadores observam com orgulho. E se você se aventurar na costa, descobrirá outro segredo que mantém vivo o antigo Bahrein.
O mergulho tradicional em busca de pérolas, um ofício que sobreviveu apesar do passar do tempo. Os mergulhadores modernos seguem algumas técnicas ancestrais, mergulhando sem garrafas de oxigênio e com cestas tradicionais para procurar as últimas pérolas naturais do reino. Autênticos tesouros que ainda repousam no fundo do mar. Poucas atividades se conectam tanto com o passado glorioso de Dilmun quanto esta, onde o silêncio do oceano e o brilho de uma pérola recém-encontrada contam histórias que se recusam a desaparecer. Mas a maioria das pessoas que chega ao Bahrein não o faz por seu passado lendário ou por suas realidades excêntricas, mas por algo muito mais terreno. Porque este pequeno país, tão conservador na aparência e firme em muitas de suas tradições muçulmanas, é conhecido em todo o Oriente Médio como a Las Vegas árabe. Um lugar onde, como dizem aqueles que o visitam, o que acontece aqui fica aqui. E são muitos, e muitas, que cruzam suas fronteiras desejando precisamente que coisas aconteçam. Embora o Bahrein pareça discreto e silencioso do lado de fora, por dentro bate um ritmo completamente diferente. É frequentemente descrito como o país mais liberal do Golfo, um segredo que não costuma ser mencionado em público, mas que todos conhecem. Aqui, a modernidade mistura-se com a tradição de uma forma inesperada, criando um ambiente único na região. Apesar de seu tamanho diminuto, este reino se tornou um ímã para milhares de visitantes vindos da Arábia Saudita, Kuwait e Catar. Em seus países, a vida é marcada por regras rígidas e um controle social férreo. Mas ao chegar ao Bahrein, eles sentem que entram em um mundo paralelo, onde a pressão desaparece e a liberdade é sentida em cada esquina. A aventura começa antes mesmo de pisar na ilha. A famosa Ponte Rei Fahd, que liga a costa saudita ao Bahrein, se transforma todas as quintas-feiras em um rio interminável de carros de luxo. É o prelúdio do fim de semana árabe, uma espécie de peregrinação moderna a um lugar onde o tempo é vivido de outra maneira. Milhares de motoristas atravessam essa ponte em busca de relaxamento, diversão e uma pausa, mesmo que por algumas horas, das expectativas que pesam sobre eles em suas casas. Uma vez dentro do país, é fácil notar a diferença. As autoridades agem com uma suavidade que surpreende quem vem de fora, e o ambiente urbano convida à liberdade. As ruas estão cheias de vida, os hotéis recebem visitantes de todas as partes do mundo, e a mistura de sotaques e culturas transforma a cidade em uma fascinante encruzilhada. É comum ver no Bahrein mulheres com roupas mais leves do que muitos visitantes do Golfo estão acostumados a ver, caminhando pelas avenidas comerciais de Manama com naturalidade, sentindo-se confortáveis e seguras. Para quem vem de países com normas mais rígidas, essa simples imagem é quase impactante, um contraste enorme em relação ao que vivem no dia a dia. Essa liberdade visual e social cria um clima especial, um ambiente onde os olhares se prolongam um pouco mais do que o habitual e as conversas fluem com uma facilidade inesperada. Mas o que muitos desconhecem, e que surpreende enormemente os visitantes, é que mesmo quando algumas mulheres vestem abaias elegantes, véus cuidados ou um hijab perfeitamente colocado, por baixo podem usar roupas modernas e luxuosas que você jamais imaginaria. No Bahrein, a moda íntima de alta qualidade é um segredo bem guardado. Muitas jovens compram lingerie exclusiva, delicada e chamativa, tanto por estilo pessoal quanto por tradição de elegância feminina. É um contraste fascinante. Por fora, sobriedade e respeito cultural. Por dentro, sofisticação, cor e detalhes pensados para se sentirem bonitas e seguras de si mesmas. Esse equilíbrio entre o que é mostrado e o que é escondido é uma das características mais enigmáticas e sedutoras do Bahrein. Um detalhe transgressivo para os visitantes mais curiosos, especialmente para homens solteiros que jamais imaginariam que, sob um traje aparentemente tão discreto, pode se esconder um mundo inteiro de moda de luxo, perfumes intensos e tecidos requintados. Uma dualidade que resume perfeitamente o espírito do país, tradição na superfície e modernidade vibrante logo abaixo. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: o que você acha dessa dualidade reservada apenas para alguns?
Você já esteve em algum lugar onde o que acontece lá fica lá? E o que aconteceu? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Será muito divertido ler você. E você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura. Para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como este. Então, obrigado. Os hotéis de luxo também se tornam pontos-chave dessa atmosfera. Neles, grupos de jovens sauditas e kuwaitianos reservam quartos inteiros com antecedência, não para descansar, mas para desfrutar de um fim de semana intenso e sem pressões. Os terraços iluminados, os espaços privados e os ambientes relaxantes criam o cenário perfeito para encontros inesperados e para o início de relações íntimas, sempre com respeito e discrição. Nos clubes privados, que só podem ser acessados com convite ou contatos, se misturam empresários, turistas, expatriados e mulheres que buscam se divertir sem restrições. Nada é mostrado de forma explícita, tudo é sutil e elegante. Mas o ambiente está carregado de energia, e as intenções fluem entre gestos e sorrisos. Aqui muitas histórias começam sem nome e terminam sem deixar vestígios. Ou como dizem aqui, o que acontece aqui fica aqui. É por isso que um dos segredos da atração do Bahrein é sua discrição. Ao contrário de outros destinos, ninguém faz muitas perguntas. Ninguém julga e ninguém olha duas vezes. Essa sensação de total anonimato é o que leva tantas pessoas a cruzar a ponte todos os fins de semana. Aqui você pode conhecer pessoas, se deixar levar, iniciar uma conversa com um desconhecido e viver um momento íntimo que fica gravado na memória. E só lá. Mesmo nas praias privadas, onde o azul do mar parece pintado à mão e a areia brilha como ouro fino, você sente aquele ambiente descontraído que não existe em outros países do Golfo. Jovens de todo o mundo tomam sol com roupas leves, turistas conversam com moradores locais e o som da água acompanha encontros que duram apenas o tempo que a maré permite. Nos shoppings, nos cafés modernos e nos calçadões, acontece o mesmo. Uma mistura constante de culturas, estilos e personalidades que se chocam, se atraem e se complementam. É nesses espaços que muitas pessoas encontram o que procuravam: liberdade, diversão e talvez uma conexão que em seus países seria impossível. Essa é a verdadeira razão pela qual o Bahrein ganha, todo fim de semana, seu apelido de Las Vegas árabe. Um lugar onde basta atravessar uma ponte para que tudo mude. As regras, o ambiente, a atitude e, para alguns, até mesmo a identidade. Um refúgio onde muitos vêm para viver intensamente, conhecer quem não conheceriam em outro lugar e experimentar um tipo de liberdade que, para eles, só existe aqui. Pensando em tudo o que há de fascinante no Bahrein, você certamente está se perguntando como pode visitá-lo e quais são os lugares imperdíveis, além de como aproveitá-lo ao máximo sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que viajar para este canto do Golfo Pérsico hoje está mais acessível do que nunca. Da Europa, as conexões com o Bahrein são bem simples. O Aeroporto Internacional do Bahrein recebe voos de várias companhias aéreas, a partir de hubs europeus com escalas. Você pode encontrar passagens a partir de cidades como Amsterdã ou Frankfurt, por preços que começam em torno de $300 a $600 para viagens na baixa temporada. A moeda oficial é o dinar do Bahrein, embora grande parte do turismo internacional pague com cartões ou também aceite dólares americanos em hotéis e shopping centers de luxo. O idioma oficial é o árabe, mas no setor turístico o inglês é amplamente difundido. Então você não terá grandes dificuldades para se comunicar em hotéis, restaurantes ou shopping centers. Quanto ao visto para turistas, o Bahrein simplificou bastante o processo. É possível solicitar um visto eletrônico, e-visa, para turistas, e a taxa para uma entrada de 2 semanas é de cerca de 9 dinares do Bahrein, mais a taxa de solicitação. Isso torna a barreira de entrada baixa, o que é ideal para planejar viagens espontâneas. Movimentar-se dentro do país também é confortável. Na capital Manama e arredores, você pode usar táxis ou serviços de transporte como Uber ou similares.
as distâncias não são enormes, o que ajuda a tornar as viagens não muito caras em comparação com outros destinos de luxo. Embora o Bahrein tenha fama de luxo extremo, também é perfeitamente possível viajar de forma mais acessível. Por exemplo, você pode encontrar hotéis modernos de 4 estrelas em Manama por tarifas bastante moderadas, se reservar com antecedência ou viajar na baixa temporada. Em alguns casos, quartos em hotéis de 4 estrelas em Manama podem custar a partir de cerca de 40 a 50 dólares americanos por noite. Em outros hotéis confortáveis de boa categoria, os preços rondam os 130 dólares por noite para uma acomodação confortável em uma área central. Claro que isso é para o básico. Se o seu sonho é se hospedar em um dos resorts ultra luxuosos, em ilhas artificiais ou vilas privadas, os preços aumentam consideravelmente. Por exemplo, os resorts de alta qualidade no Bahrein custam entre 200 a várias centenas de dólares por noite e podem até ultrapassar os 1.000 dólares em suítes de luxo ou vilas exclusivas. Para ter uma referência mais prática, imagine que você reserva um hotel confortável de 4 estrelas em Manama por cerca de 130 dólares por noite. Se você somar café da manhã, transporte local e algum entretenimento, poderá ter uma estadia completa por um orçamento moderado. Por outro lado, se você escolher um resort de luxo com vista para o mar, privacidade, spa e serviços premium, facilmente estará falando de 500 dólares ou mais por noite. E em épocas especiais ou suítes exclusivas, ainda mais. Quanto à comida, um jantar para 2 pessoas em um restaurante de nível médio no Bahrein custa normalmente entre 30 e 40 dólares americanos, sem incluir bebidas premium. E se você comprar comida em um mercado tradicional ou simples, pode conseguir uma boa refeição por cerca de 5 a 10 dólares por pessoa, dependendo do tipo de barraca e do local. Então sim, viajar para o Bahrein pode ser acessível se você ajustar suas expectativas e escolher bem as datas e a acomodação. Mas também pode se tornar uma experiência totalmente luxuosa, adequada para multimilionários. Quanto aos lugares imperdíveis para visitar, destacam-se a cidade de Manama, com sua mistura de tradição e modernidade, o arquipélago que forma o Bahrein, com suas praias privadas, e claro, locais menos conhecidos, mas cheios de mistério, como a famosa Árvore da Vida, que já comentamos. Explore também os souks tradicionais, a cultura das pérolas e a vibrante vida noturna. É claro que o mais importante que você deve ter em mente é que, embora o Bahrein seja um dos países mais progressistas do Golfo, ainda existe uma mistura de normas tradicionais e costumes sociais que devem ser respeitados. Por exemplo, em espaços públicos, é recomendável vestir-se de forma recatada, cobrir os ombros e joelhos e comportar-se com discrição no que diz respeito a demonstrações de afeto. Como você pode ver, o Bahrein é um destino cheio de contrastes: luxo futurista, tradições ancestrais, paisagens naturais impressionantes e uma sociedade em transformação com festas que certamente vão te surpreender. Um lugar onde você pode desfrutar de experiências inigualáveis, seja buscando o máximo luxo ou uma aventura autêntica e mais acessível. Por tudo isso, nós do Mundo Sem Censura esperamos que esta viagem tenha te fascinado tanto quanto nos fascinou. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário.